Existe uma história macabra circulando na internet de que a família real é formada por répteis. Christine Fitzgerald foi uma curandeira brilhante e talentosa e amiga íntima e confidente de Diana. Isso por 9 anos. Devido à compreensão que Christine tinha do esotérico, Diana pôde conversar com ela sobre assuntos que ela não ousaria compartilhar com ninguém por medo de ser apelidada de louca. É claro que Diana conhecia a verdadeira natureza da história genética da família real e o controle dos répteis. Seus apelidos, Windsor, eram os lagartos e os répteis, e ele costumava dizer isso com toda seriedade. Eles não são humanos, era o que ele dizia. Existe uma boa razão para Diana usar essa descrição do Windsor. Enquanto continuava a sua desprogramação, Arizona Wilder recordou claramente em um ritual que assistiu na Clarence House, a casa da Rainha Mãe, perto do Palácio de Buckingham, onde Diana mostrou quem são os verdadeiros Windsors. Aconteceu nos primeiros 7 dias de julho de 1981, pouco antes de Diana e Charles se casarem no dia 29. Esse período são os últimos 7 dias do ciclo de Oak, de acordo com a lei esotérica, e o ritual se chamava o Despertar da Noiva. Este é um ritual para todas as mulheres das 13 linhagens, que estarão em altos cargos públicos e se casarão com répteis para produzir a nova geração de governantes. Arizona diz que a rainha mãe, a rainha, o príncipe Phillips e a senhora Fermoy, o pai de Diana, e o conde Spencer, o príncipe Charles e Camilla Parker Bowles estavam presentes quando Diana foi levada para o quarto. Ela estava usando um vestido branco e Lady Fermoy lhe deu um remédio. Eles disseram a Diana que ela deveria considerar sua união com o príncipe Charles como apenas um meio de produzir herdeiros e nada mais. Camilla Parker Bowles era uma consorte, não ela. A Arizona disse que o príncipe Phillips e a rainha mãe se transformaram em répteis para mostrar a Diana quem eles realmente eram. Diana estava apavorada, mas calma, disse ele. Disseram a Diana que se ela revelasse a verdade sobre eles, ela seria morta. A rainha mãe disse a Diana no ritual que todos os ouvidos estariam ouvindo tudo o que ela dizia, e todos os olhos a olhavam para sempre. Sim, Diana entrou nas garras de Mohammed Al-Fayed. Por comando de controle mental, o ritual também envolveu o uso de um pênis de ouro, o símbolo de Osíris, que foi usado em Diana para significar a abertura do útero. Arizona disse que era em forma e tamanho reptilianos, o membro que foi usado em Diana. Eles tinham também saliências em formas de agulha projetadas para perfurar superficialmente as paredes da parte de Diana e causar sangramentos. Eles disseram a Diana que depois desse ritual ela nunca mais seria honrada ao participar de seus rituais e que não faria perguntas sobre eles. E agora as pessoas podem entender por que Diana sofria de bulimia e sérios problemas emocionais desde o momento em que se casou com Charles. Diana disse também à sua confidente Christine Fitzgerald que a rainha-mãe era o poder por trás dos Windsors, junto com o príncipe Philip, mas Philip estava subordinado na hierarquia à rainha-mãe, foi o que disse Diana, e a rainha-mãe estava ligada a uma longa lista de grupos e sociedades da fraternidade. Ela seria o chefe do templo interior. A sociedade de elite é altamente secreta nos níveis superiores, o da Terra Velha, os Cavaleiros Templários em Temple Bar em Londres. Foi a rainha-mãe a sua amiga íntima, a avó de Diana, Ruth Lady Fermoy, que manipulou Diana para se casar com o príncipe Charles.
E essa foi a razão pela qual Diana foi dada em hospedagem na casa da rainha mãe, Clarence House, nas semanas que antecederam o casamento, e ela deixou de se casar com Charles na Catedral de St. Paul. A maioria das pessoas da Grã-Bretanha vai ficar surpresa vendo isso, porque a propaganda da rainha mãe acabou fazendo dela a vovó favorita do país. Sim, a rainha mamãe, uma mulher gentil, muito gentil. Mas esta mulher não é aquilo que dizem que ela é. E durante esse tempo na Clarence House, antes do casamento, Diana disse que eles estavam dando a ela drogas como antidepressivos ou Valium para tratar sua bulimia. E o que mais eles estavam dando para ela? Eles a drogaram, disse Christine. Eu tenho certeza de que eles tinham sido dopados desde o começo. Christine teve muitas conversas com Diana e abriu seu coração para sua vida de pesadelo com os Windsors. Mas os contatos de Christine através de seu trabalho lhe deram acesso a outras fontes com conhecimento interno da família real britânica também. E esta foi a primeira vez que Christine Fitzgerald falou publicamente sobre suas experiências com Diana, e que ela só sabe sobre a agenda reptiliana. A Rainha Mãe agora é uma ótima peça de mágica. A Rainha Mãe é muito mais velha do que as pessoas pensam. Para ser honesta, a família real não morre há muito tempo. Eles simplesmente se metamorfosearam, eles se transformam. É um tipo de clonagem, mas de uma maneira diferente. Eles pegam pedaços de carne e reconstroem o corpo. Porque eles são lagartos e eles são de sangue frio. É muito mais fácil para eles fazerem assassinatos ao estilo de Frankenstein, como poderíamos ver. Eles conhecem a vibração da vida e por serem de sangue frio são répteis. Não querem fazer da Terra a harmonia perfeita que poderiam ser, nem curar a Terra do dano que foi causado. A Terra foi atacada por eras, por alienígenas diferentes. É como uma bola de futebol. Há muito tempo, este lugar era um ponto de ônibus para muitos estrangeiros diferentes. Todos esses seres poderiam lidar com tudo, incluindo os gases nocivos. Eles estão aterrissando o tempo todo e vindo das entranhas da Terra. Eles se parecem com répteis originalmente, mas eles se parecem conosco quando saem agora através da vibração elétrica. Aquela chave da vida da qual falei. Eles podem se manifestar como quiserem. Todo o conhecimento real foi retirado e esmagado e colocado de outra forma. A Rainha Mãe é o sapo-chefe desta parte da Europa. E eles têm pessoas como ela em todos os continentes. A maioria das pessoas não sabe. Você sabe sobre répteis? Eles ficam impressionados quando as pessoas falam disso, porque essas pessoas são muito poderosas. Balmoral é um lugar muito, mas muito desagradável. É um lugar onde eles querem cavar no subsolo. Lá você encontra fósseis de répteis. Não pense em pessoas como Rainha Mãe e Rainha Vitória como pessoas diferentes. Pense neles como a mesma pessoa que teve que substituir o seu casco depois de um tempo. Quando a carne morre, essa energia, enquanto está morrendo, estará imediatamente nas costas de outra pessoa. Ela é muito vampiro. É pior do que um vampiro. Eles não virão até você com dentes de ganchos e chuparão o sangue. O medo é a comida deles. Eles podem ter medo e manifestar isso em algo tangível. A chave é a corrente vibratória. Nesse fluxo vibratório eles podem manifestar qualquer coisa de qualquer natureza. É como uma imagem holográfica. Somos todos minerais e água vibrando. Eles têm esse conhecimento. Tudo isso é uma ilusão em que vivemos. Este é o segredo. Você sabe quando a monarca caiu? Isso não vai ser o fim. Eles se manifestam de outra forma. Os répteis nunca foram derrotados. E é o mais próximo do que eles podem chegar. A razão pela qual eles estão tão ameaçados hoje é que a Terra está passando por transformações.
Infelizmente, o poder mental das pessoas está caindo. Isso é muito assustador, mas isso não vai destruir você. Haverão muitos séculos antes de terminar. A diferença é que dessa vez muitas pessoas estão despertando e eles vão ter que se contentar com menos pessoas na Terra. Mas, embora esses répteis sejam animais realmente tristes e patéticos, a humanidade galopa em direção à luz. Esses seres patéticos do mal sabem que não vencerão. Eu não posso falar sobre isso em todos os lugares porque eles iriam atrás de mim. Lembrando, pequeninos, que isso são confidências de uma amiga íntima de Diana, a princesa, que viveu ali junto com a família real. Continuando, uma vez que você conhece esse incrível passado, fica fácil entender o real motivo do assassinato de Diana. Eles estavam todos juntos e ainda estão, e esse assassinato foi planejado por um longo tempo, provavelmente desde o seu nascimento, que foi na década de 1980, quando Al-Fayed estava no castelo da Mãe das Trevas, com Tony Blair e a família real. Arizona, essa sensitiva de que falei no começo do vídeo, disse que Diana sofria de distúrbios de personalidade múltipla. Também disse que Diana estava grávida de 3 meses quando ela morreu. Diana provavelmente não saberia disso, disse ela, porque as técnicas que a Irmandade usa frequentemente significam que as mulheres continuam menstruando por alguns meses antes de serem oficialmente confirmadas como grávidas. Arizona Wilder disse também que quando ela mesma estava artificialmente impregnada em um estado de espírito controlado, ela menstruou por 3 meses antes de um médico lhe dizer que estava grávida de mais de 3 meses. Arizona ainda falou que a criança poderia ter sido filho de Pandor e não de Dodgefire. Ela quis dizer com isso que é sempre o mais velho ou o réptil mais forte quem reproduz as fêmeas, não importando que ele seja o sogro ou o avô. Diz também que eles planejam esse assassinato e podem conseguir tudo o que precisam para realizar um ritual perfeitamente. É uma maldade terrível o que eles fazem com as pessoas, humanos ou meio humanos. Eles realmente parecem não ter coração. Existe algo nessa estrutura genética que é fundamental para eles, e esse é o sangue que eles precisam para sobreviver nessa dimensão. Pelo menos a maioria dos escravos monarcas tem cabelos loiros e olhos azuis. Não haviam olhos azuis nesse planeta até que os alienígenas chegaram, disse Arizona. Diana disse a Christine Fitzgerald que um dia em 1989 eles estavam indo lá para matá-la nesse ano, que parecia tudo muito estranho. Christine, a confidente de Diana, disse porque ela tinha filhos e eles eram pequenos, ela precisava estar trazendo mais crianças, reproduzindo. Existem muitas indicações de que Diana estava realmente em perigo pelos Windows e pela Irmandade em geral. No final de 1980, no seu casamento, que não foi nenhum espetáculo, nem visto no público, Diana estava tendo um caso com o detetive pessoal Barry Maneke, mas morreu em um acidente de moto 8 anos depois. Em 1990, com a ameaça da Guerra do Golfo, Diana estava tendo um relacionamento com o capitão James Hewitt. Um dia mais, um dia menos desta vez, ela correu para o centro de cura de Christine, em Londres, em um estado terrível. Christine lembra desses momentos. Ela disse o seguinte: ela estava chorando histericamente. Eu disse: o que foi? O que aconteceu de errado com você? Você sabe que aquilo era uma coisa de cachorro morto. O lábio inferior estava dormente, soluçando o tempo inteiro. Ela veio correndo pela porta. Eu dei remédio a ela, a resgatei, agarrei ela pelos braços e acalmei e disse:
Diga pra mim o que está acontecendo. Eu não posso acreditar, eu não posso acreditar. Eles o mataram, eles o mataram. Ela soluçou e disse: Quem? Mas quem matou ele? Ela me contou sobre seu caso com o detetive Barry Menake e como ele foi decapitado em uma motocicleta. E como ela achava que foi um acidente terrível, mas na verdade tudo foi planejado. Mas aí caiu a ficha e agora ela sabia que a família real o havia matado, porque o detetive-chefe do príncipe Charles havia lhe dito que se ela não ficasse fria para o lado de Harriet, o mesmo aconteceria com ela. Ela disse que não deveria pensar que ela também era indispensável, porque ela também ia para a lista negra ser eliminada. O final dessa história trágica que conhecemos muito bem, embora sempre nos lembramos da imagem de Diana e a sua luta contra a desigualdade no mundo, e o desfecho final foi esse, infelizmente, é o que nós sabemos no mundo da conspiração. Se essa sensitiva Arizona Wilder, que estava infiltrada nessas irmandades satânicas por tantos anos, estiver falando a verdade, e a confidente de Diana também estiver falando a verdade, que os dois relatos se encaixam muito bem, então nosso planeta estaria sim abrigando há muitos e muitos séculos uma raça alienígena muito perigosa, disfarçada de humano, andando entre nós causando tudo que não presta. O que você achou dessa história? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Obrigado e até a próxima, meu pequenino.